Em nome de Jesus, Deus está cuidando de todas as coisas aí. Mas que bom que você veio. Hoje nós vamos começar nessa aula falando sobre a primeira sola, né? O primeiro fundamento aqui que se resume à reforma protestante, que é sola fide. Esse termo vem do latim, que significa somente a fé em Cristo, obviamente, né? Nós vivemos pela fé. E não é assim por acaso que essa é a primeira sola a nós estudarmos aqui. Porque sem a fé em Cristo, não adianta a gente tomar posse ou acreditar nos outros princípios. Então, o justo, ele vive pela fé. E esse é o versículo base, é o grito de guerra da reforma protestante. O justo anda de fé em fé, o justo vive pela fé. Romanos 1, 17, né, que é o texto áureo da reforma protestante. Então, a gente vai começar vendo sobre isso hoje, sola fide. Então, dia 31 de outubro de 1517, nós podemos imaginar que esse dia tão bonito, Martinho Lutero subindo os degraus da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, e pregando na porta da catedral, do lado de fora, para que todas as pessoas pudessem ver as 95 teses dele ali, que vão dar início, vai ser o estopim mesmo para a reforma protestante começar. Essa reforma, a gente vai estudar muito aqui os efeitos dela na igreja, obviamente, mas na sociedade da época e até nos nossos dias, né? O efeito dela na igreja, na sociedade, na ciência, na economia, na educação, foi uma revolução. A igreja nunca mais seria a mesma depois da reforma protestante aqui acontecer. Então, nessas 95 teses, a gente resume, né, não desprezando todos os outros princípios, mas se resume nas 5 solas que a gente vai ver hoje. A primeira, que é somente a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, é impossível se apropriar da salvação em Cristo. Então, o texto que nós vamos ler aqui, o texto bíblico, diz assim: sendo, pois, justificados... Pode voltar para mim, por favor? Isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então a gente leu as referências aqui de Romanos 5, verso 1, verso 2, verso 9, 18 e 19. Pela fé nós somos justificados. Pelo sangue de Jesus, nós temos essa expiação, a nossa salvação. Mas por que a gente tem essa salvação? Porque a gente tem fé em Cristo. É mais ou menos assim. A graça de Deus se manifestou. E por causa disso, Jesus veio e nos deu um presente e uma libertação e a salvação que a gente nunca, não merecia, né? Ele não morreu por justos, ele morreu por pecadores. Então, é a graça de Deus se manifestando, a salvação vindo sobre nós, nos livrando de toda a condenação eterna e nos dando a possibilidade de vivermos uma vida com qualidade, já começando aqui na terra. Então, é o maior de todos os presentes.
Todo o tesouro que a gente precisava receber, a gente já recebeu. Todo o amor que Deus precisava provar para nós, Ele já provou entregando seu Filho. Mas agora você imagina, você tendo direito. Deus resolve te dar essa grande, maravilhosa herança. Só que Ele deixa essa herança num lugar para você se apropriar. É sua. Jesus morreu para que todos fossem salvos, mas nem todos serão. Por quê? Porque nem todos terão fé nisso. Então é como se Ele deixasse essa grande fortuna ali em depósito para nós, mas se nós nunca fôssemos sacar, a gente nunca ia desfrutar dessa salvação. Então, o que faz a gente desfrutar da salvação de Cristo sobre nós e de sermos justificados? É quando a gente coloca a nossa fé, que você vai ver que não é uma fé estática, não é uma fé apenas natural. A gente não colocar esta fé na salvação, nunca nos apropriaríamos dessa maravilhosa riqueza e tesouro que Jesus nos proporciona. A luz de Cristo, da palavra, precisava brilhar, irmãos, no meio das trevas. Precisava brilhar em meio à igreja romana. E a igreja romana, ela atribuía salvação a obras. Só que a gente vai ver aqui pela palavra, os reformadores vão ver pela palavra, que as obras nunca vão ter o poder de nos salvar. Ela não tem função e efeito nenhum salvífico. As obras, as boas obras, elas vêm como fruto de que a gente nasceu de novo, de que somos cidadãos de bem, de que Deus está em nós, mas essas boas obras, elas não têm o poder de salvar ninguém. Então a igreja romana afirmava que salvação estava condicionada a acúmulos de méritos diante de Deus. Então, quanto mais você fosse bonzinho, você estaria ali colocando na sua continha diante de Deus que você poderia ser salvo um dia. Era como se você realmente estivesse comprando a tua salvação. Mesmo que um indivíduo possuísse muitos créditos, fosse muito bom, jamais esses créditos seriam suficientes para pagar, né, a sua salvação ou até para abreviar a sua vida no purgatório, né, que é o que eles acreditavam, um lugar. Purgatório significa expurgar, purificar. Então, era um lugar onde eles acreditavam que eles iam ficar ali por um tempo, até que fossem purificados dos seus pecados e pudessem entrar no céu. Então, a igreja romana, ela juntava, condicionava salvação a boas obras. Só que nós vamos ver pela palavra, os reformadores vão defender a palavra dizendo, a justificação vem pela fé no sangue de Jesus Cristo. Por causa dessa justificação, pela fé, nós temos paz com Deus e não tem outro caminho. O justo vive desta fé. Ele vive, ele se move desta fé. Só que é importante a gente entender uma coisa. Embora a igreja romana alie salvação com boas obras, condicione uma coisa à outra, a igreja reformada jamais vai pregar que você não precisa praticar boas obras. É muito bom a gente entender isso. Não é porque a gente recebe pela graça de Deus que a gente, cruza os braços e não faz as boas obras. Então, a teologia reformada, ela nunca veio para negligenciar a importância das boas obras. É importante. E Deus espera isso de nós. Isso vem por causa do fruto do Espírito em nós. Só que isso não tem poder de nos salvar. É isso que a gente precisa entender, tá? O merecimento de uma pessoa, de acordo com o clero, né, romano, aumentava na proporção da prática de boas obras.
E quais eram as boas obras que se esperavam que os fiéis realizassem para que eles fossem salvos? Então, pagamento de indulgências, ações de caridade e piedade religiosa. Então, deveriam colocar ali nos cofres suas moedinhas para tirar as pessoas do purgatório, seus parentes que já tinham morrido, cumprir com as suas penitências, confessar seus pecados e fazer seus sacrifícios de orações e tudo mais, e praticar ali caridade. A piedade religiosa, eles esperavam que os fiéis praticassem isso, porque o que é a piedade religiosa? Ela é associada às atividades da igreja, as chamadas atividades eclesiais. Então, pagamento de indulgência, necessário. Penitências, fazer sua confissão de pecado de forma constante. Eu não sei se eu falei aqui para vocês semana passada, Martinho Lutero era alguém que se confessava várias vezes no dia. Né? E quando ele esquecia de algum pecado, ele ficava perturbado, porque ele ficava se sentindo acusado. Né? Então, pagamento de cumprir com as suas penitências e a tal da devoção, da piedade religiosa. Precisava fazer preces diárias, precisava que se cumprisse devoção aos santos, dentre outras práticas. Tudo isso para obter salvação. E eu quero falar para você que a gente não obtém salvação. A gente não obteve salvação, conquistou salvação. A gente recebeu a salvação do nosso Senhor Jesus, né, de forma graciosa. Os reformistas, no entanto, pregavam que pecadores são declarados justos diante de Deus somente pela fé em Cristo e não mediante boas obras praticadas. Entendam bem isso, sola fide, é fé em Cristo. É preciso que a gente deixe isso muito claro na nossa mente, no nosso coração. O que nos salva é a fé em Cristo, pessoal, convicta em Jesus como meu Senhor e Salvador. Não é fé na igreja, não é fé na religião, não é fé no cumprimento de um sacramento. Porque a gente pode correr esse risco aqui na igreja evangélica, depois de 500 anos depois da reforma. As pessoas acharem que estão salvas porque acreditam na igreja. E acreditam que cumpriram o sacramento da igreja. Eu já fui batizado nas águas, estou salvo para sempre, mesmo que eu não tenha uma vida de santidade, mesmo que eu não goste tanto assim de cultuar, mesmo assim, eu cumpri, já estou batizado nas águas. Às vezes tem mãe, tem pai, tem marido, tem esposa, que vai ficar satisfeito, ou vai trabalhar e orar até ver a pessoa descer ali nas águas. Cumpri minha parte. Meu filho já se batizou. Cumpri minha parte de orar, de dar bom testemunho, ou de infernizar para ir na igreja. Porque desceu as águas. Se a gente pensar assim, irmãos, a gente está cometendo o mesmo erro da igreja romana, que era achar que ia ser salvo porque cumpriu um sacramento. Descer as águas do batismo é o primeiro passo de fé. Precisamos dar esse passo. Porque Jesus deu este passo para nos ensinar da importância dele, mesmo sem ele ter pecado. E para que ninguém recusasse a água. Falando assim, eu não preciso. Se ele que não tinha pecado, ele desceu as águas para falar assim, que se cumpre em mim a justiça de Deus, é porque é necessário para todos nós. Como convicção do que estamos fazendo. Senhor, a partir de hoje, estou morrendo para mim. Estou saindo dessa água porque eu nasci com o Senhor agora. E agora o Senhor, eu estou declarando para mim, para a igreja, para o céu, para o inferno, que agora o Senhor é o único Senhor sobre a minha vida e que eu creio no teu sacrifício. E que agora eu quero viver contigo.
Então, precisa desse ato convicto. Só que é o primeiro passo da caminhada cristã. Não se pode parar no primeiro passo. Então, não é fé no sacramento, irmãos. Não é fé na igreja evangélica da qual eu sou membro, que também é muito importante você ser. É fé, mas antes de tudo, é fé em Cristo. Em Cristo. Porque ainda que houvesse uma grande perseguição no Brasil, uma grande reviravolta, sei lá, um governo comunista se levantasse, e todas as igrejas evangélicas fossem destruídas, impedidos de cultuarmos como igreja, ainda assim, mesmo você não vindo até aqui, você ainda teria a tua fé em Cristo. E se falassem para você assim, olha, ou você escolhe seguir esse seu Jesus, ou você escolhe viver, porque senão eu vou te matar, você vai falar assim, a minha fé está em Cristo. Então, eu morro por Ele, porque isso tem sentido do que viver sem Ele. Então, pode tirar minha vida. Então, isso é fé em Cristo, não na igreja, não em sacramentos, tá bom? A posição da igreja romana. A igreja romana, quando você fala assim de salvação, vem os reformistas falando assim, olha, a fé é o que faz você ser salvo, mas é a fé em Cristo. Você não precisa praticar boas obras para obter sua salvação. Isso gerou um grande problema na igreja. Porque a base deles é pagar indulgência, realizar as penitências. Então, o que a igreja romana fez? Ela se levantou. Não pense você que porque Deus está se movendo, e Ele sempre está, para cumprir os seus propósitos, não pensemos nós que o inferno fica de braço cruzado vendo a gente avançando. Então, a reforma começa em 1517, com todas essas verdades ali, para quem quiser ouvir. A igreja romana, ela vai se levantar por outro lado para tentar desmentir ou fazer com que este movimento perca a força. Então, eles entram num concílio chamado Concílio de Trento. Esse concílio vai durar de 1545 até 1563, onde eles vão se reunir e eles mesmos vão reforçar seus dogmas, suas teses, suas doutrinas, para refutar, para desmentir, tentar desmentir a reforma protestante. Então, a igreja, ela se sente obrigada a responder à reforma. Fez isso no Concílio de Trento, lá na cidade de Trento, na Itália. Quem que encabeçou isso? Só para você saber historicamente. Foi o Papa Paulo III. Então, eles queriam, dessa forma, nesse concílio, assegurar a fé deles. Né? Vamos ficar fechadinhos aqui em nós, aqui. Não vamos deixar que nos destruam. Então, assegurar a unidade da fé, a disciplina eclesiástica. Isso foi o contexto da reforma da Igreja Católica e da reação à divisão, então, vivida na Europa. A Europa já estava sendo dividida. Então, começa ali na Alemanha, vai se expandindo pela Europa a reforma protestante. Então, a igreja romana já estava perdendo a força na Europa. Então, eles vão tentar aqui, se reunir, para fazer essa contra-reforma. O concílio foi realizado na cidade de Trento, nessa data que eu falei para você, 1545 até 1563, né? Foi bem longo aí. E o que eles falaram, né? Qual foram, assim, as teses e dogmas que eles levantaram ali? As defesas, na verdade. As defesas contra a reforma protestante. Então, primeiro eles falam assim, eles chegaram no concílio, no consenso. Os pecadores são justificados pelo batismo. Logo mais à frente, a gente vai ver só sobre esses sacramentos. Tá? Independente se você quer ou não seguir essa religião, por exemplo. Você foi batizado, já é católico. Então, eles entraram em acordo e decretaram
os pecadores são justificados pelo batismo. Outra coisa que eles resolveram. Os pecadores são justificados pela fé em Cristo e pelas boas obras que praticam. Isso é muito problemático. Porque você fala assim, a igreja evangélica e a igreja católica, ambas cristãs. Não é? A gente se baseia na obra de Cristo. A igreja católica fala que Jesus é o Senhor. Só que aí o problema mas não é só Ele. Esse que é o problema. Não é só Jesus o Senhor. Não é só Jesus o intercessor. Isso é o grande problema. E é a nossa ponto de cisão, de ruptura. Então eles falam assim, sim, são justificados pelo sacrifício de Jesus, mas também pelas boas obras. O que é um absurdo, porque rebaixa o que Jesus fez. Traz o que Jesus fez a um estado de mediocridade, gente. Porque é o que Cristo fez por nós, o valor da vida dele. É o próprio Deus encarnado, derramando todo o sangue dele. O que é isso comparado com as nossas, gente, boas obras? O que eles decidiram também? A pessoa pode perder sua posição de justificação. Significa o quê? Que você pode estar justificado hoje por Jesus, mas se você não for uma boa mocinha amanhã, pode perder sua salvação. Pode perder sua justificação. Coloquei mais uma? Não. Então, vamos por partes aqui. Como que eu vou ter paz no meu coração se eu acho que uma hora ou outra eu posso perder minha salvação? Porque eu sei, lá no fundinho, que eu não sou uma pessoa boa. E que eu não consigo praticar boas obras todo o tempo. Esse é o questionamento de pessoas que estão na igreja evangélica e não têm certeza de salvação, por exemplo. Tem o pensamento ainda aqui, da igreja romana. Quando se fala assim, Jesus está voltando. Muito se falou, nesses dias sobre, você está a favor de quem nessa greve? Somos todos caminhoneiros? Não, sim. Está certo, não está certo, extrapolaram, Muito se falou. E aí, muitas pessoas falam assim, todo mundo aí desesperado com combustível pro carro. Estão lá, querendo combustível para o carro. Jesus está voltando e você não corre para ele, As pessoas falando essas coisas. Quando você fala assim, Jesus está voltando, os sinais estão cada vez mais claros. E é verdade, irmãos, cada dia que passa, mais fim do tempo a gente está vivendo. Mais próximo da volta de Jesus estaremos, Tem pessoas que falam assim, aleluia, glória a Deus, eu não vejo a hora de ver o rosto do meu Senhor. Eu não vejo a hora. Nada é que me prende aqui essa terra, porque eu amo tanto o meu Senhor. Com certeza, nada pode me prender aqui. Então, eu não vejo a hora do meu Jesus voltar. Mas, assim, para algumas pessoas, falam assim, meu Deus, misericórdia. Será que eu estou pronto? Jesus vir arrebatar a igreja, será que eu vou? Será que eu não vou? Quantas pessoas já falaram que sonharam, dizendo que viu marido e filho indo e ficou? Meu Deus, eu acordei chorando, pastor. Falei, então, Acho que precisa de um tempo de reflexão. Por que você está com esse medo? Porque no perfeito amor, o medo é lançado fora. Se você ama Deus, e é óbvio que Ele te ama, por que você tem medo da volta dEle? Então, vamos fazer a DR, sabe? Vamos nos arrepender. Então, esse pensamento, meu Deus, será que eu vou ou não vou ser salvo? Isso é coisa que está impregnada, às vezes, na nossa mente ainda, gente. Que veio da nossa cultura de antes, da outra vida, sabe? Que a gente pensa assim, a gente tem que fazer por merecer, a gente tem que ser bom mocinho, senão Deus vai castigar a gente, castigar nós.
A fé em Cristo é que nos faz ter salvação. A adequada compreensão do termo justificação é essencial para a gente entender o contexto do que é fé. Nós somos justificados pela fé, por causa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados. Vamos entender isso daqui, ó. O que é a importância da justificação? Os reformadores tinham convicção de que é por meio da justificação que o Senhor nos oferece a possibilidade de sermos considerados justos, aceitos diante de Deus. Convicto de que é por meio da fé que tomamos posse dos benefícios alcançados por Cristo ressurreto. Cristo não está preso no madeiro. Cristo já ressuscitou. Por isso que nossa bandeira quadrangular, você vê aqui uma cruz, ó, vazia. Cristo ressuscitou, por isso nós temos benefícios, o benefício da salvação. E por causa desses benefícios, nós podemos ter certeza da salvação eterna. Irmãos, o que é ser justificado em Deus? É ser aceito por Deus. Justificar é isso, ser declarado aceito. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Você conhece esse versículo de Tiago, né? Quando ele fala que Elias orou uma vez, o céu fechou. Ele orou segunda vez, Deus mandou chuva. Falando, Elias é um homem como nós, que era um ser humano cheio de paixões como nós, mas ele ora. E Deus ouve por quê? A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Justo, justificado, não é o mesmo que perfeito. A oração do perfeito não é perfeito. Justo é aceito. Deus, a gente estava cheio de pecado, nós nunca conseguiríamos pagar pela nossa salvação. Então, o que Cristo fez? Ele é entregue o justo, Jesus, pelos injustos. Então, ele faz com que o sangue dele, que é perfeito, esteja sobre nós, apaga os nossos pecados, e aí ele nos apresenta a Deus Pai, agora com pessoas aceitas. Não é porque nós somos perfeitos e nem merecedores, mas porque o sangue de Jesus nos tornou aceitos e favoráveis a Deus. Então, a gente pode se assentar à mesa com Deus na ceia, não porque a gente merece, mas porque o sangue de Jesus nos tornou aceito diante de Deus. O justo, o aceito, aquele que se tornou, foi decretado por Cristo como justo, esse daí vive pela fé. De fé em fé. E pela fé em Cristo. É por meio dessa fé que a gente toma posse da salvação. Lutero fala o seguinte acerca da sola fide, né? Fé somente em Cristo. Ele fala o seguinte: a justificação, ser aceito por Deus, poder se aproximar do trono da graça. Eu acho tão lindo esse texto de Hebreus. Eu gosto muito, na verdade eu gosto da Bíblia toda, mas assim, tem livros que te fazem entender o relacionamento com Deus de uma forma ainda mais clara, né, e mais rica. Então, Hebreus, ele fala muito sobre isso, sobre você se apoiar no sangue de Jesus, se apoiar nele como teu bispo da tua alma, sacerdote da sua alma, se apoiar na intercessão que Jesus faz acerca de você. E nessa questão de você poder se aproximar dele. Hebreus 4 fala isso. Irmãos, apeguemo-nos a essa fé de você se aproximar do trono da graça. Se aproxime com fé, com convicção do trono da graça, porque você vai alcançar a misericórdia. Se aproxima de Deus com fé, é lindo isso. Por que com fé? Porque é um trono, não é trono de juízo, eu acho lindo isso. É o trono da graça.
Aí você vai lá, se apoiando no sangue de Jesus, não nas suas boas obras. E aí você alcança o quê? Misericórdia. A justificação, irmão, ser aceito por Deus, poder entrar no Santo dos Santos, poder orar a Ele. Isso é a essência que dá origem a todas as outras doutrinas. Eu preciso crer só em Cristo para saber que é só Ele que é meu Salvador. Eu preciso crer em Cristo para saber que é só pela graça dEle que eu sou salva. Eu preciso crer em Cristo para entender que somente a Bíblia é o meu manual de regra, de conduta, de fé. E eu preciso crer nele para entender que toda a glória é só dada a Ele. Então, se eu não tenho fé, não dá nem para começar. Então, é a fé que é a base para todas as outras doutrinas. Somente crer em Cristo, somente ter a fé em Cristo, olha o que gera. Ela gera, ela nutre, ela edifica, ela preserva e defende a igreja de Deus. E sem essa justificação, sem essa fé, a igreja do Senhor não poderia nem existir. Porque a igreja, já estou adiantando para você algumas aulas, tá? Depois a gente vai ver tudo de novo, mas a igreja, o que ela é? O que a eclésia é? É o corpo invisível de Cristo, formado por todos os santos que creram nele, de todas as eras e épocas. Então, nesse corpo de Cristo, estou eu, está você, está o apóstolo Paulo, Pedro, Moisés, Sete, Enoque, gente, Elias, Débora, porque é o corpo de Cristo, místico, espiritual, formado por todos os salvos de todas as épocas e eras. E essa igreja só existe por causa da fé em Deus. No único e verdadeiro Deus, Senhor, Criador, Salvador e sustentador de todas as coisas e da nossa vida. Justificação, significado. Declarar justo, ser aceito. Quando Deus nos justifica, nos tornamos então justos, aceitos. Nos tornamos perdoados. Corretos com Deus. Tudo isso é ser justo. Correto com Deus, para com Deus. Eu só consigo ter o relacionamento correto com Deus por meio de Jesus. Por meio do que Jesus fez na minha vida para eu me salvar. Então, quando eu fui justificada com Deus, naquele momento eu fui perdoada, você foi perdoado. E você se tornou correto para com Deus. Nós nos tornamos imediatamente aquilo que Ele afirma que somos. Quando nós cremos em Jesus, vem o sangue dele e nos justifica imediatamente. Quero que você entenda isso. Você é salvo. Não existe salvação dada por Jesus aos acréscimos. A prestação. O que existe na nossa vida cristã, que você pode falar assim, que é progressivo, é o processo de santificação. Mas não o processo de justificação. Ser aceito por Deus, salvo, perdoado, é imediato quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida e se rende a Ele. Imediatamente, irmãos. E de uma vez por todas, se você nunca abandonar a fé em Cristo. Eu penso na vida de Davi, né, nesse sentido. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um escolhido do Senhor, e fez grandes proezas com a ajuda de Deus. Mas, em alguns momentos da vida dele, ele pecou gravemente. Só que você vai ver o fim da vida dele ainda como rei. Ele não é deposto. É ele que passa a coroa para o filho dele, que ele escolhe. Ninguém conseguiu, mesmo fazendo tantas artimanhas, roubar a coroa dele. Né? Até os seus filhos se levantaram contra ele, mas não conseguiram. Ele morre velho e honrado. Honrado por todos. Mas ele cometeu erros gravíssimos. E ele sofreu a consequência, sim, dos erros que ele cometeu.
Sofreu. Foi perdoado por Deus, mas ele sofreu as consequências. Mas tem uma coisa que Davi faz, que Salomão não vai imitar. O pai dá para ele o conselho de Deus e ele não vai fazer. Que é o quê? Não tenha outro Deus além de Deus, do Senhor sobre a tua vida. Então, Davi, ele cometia pecados, mas quando ele era confrontado no seu pecado, o que Davi fazia? Se quebrantava. Ele é bem diferente de outros reis de Israel, que Israel teve. Alguns reis que, nossa, quando ouviam, batia no profeta, matava o profeta. Agora que eu vou fazer mesmo, você está mentindo. Eles se endureciam. Davi não. Davi ouve, engole aquilo, entendeu? Chora e se quebranta e se arrepende. Ele não se afasta de Deus. Ele não tem outro Deus. Ele não busca outro Deus além de Adonai. Coisa que Salomão, né? Além de pegar as mulheres, ainda pode trazer os deuses delas e adora os deuses delas também. Então, nós somos justificados por Deus uma vez, imediatamente. E se você mantiver a tua fé em Cristo, você vai ser salvo. Quando a gente é justificado, imediatamente nós nos tornamos aquilo que ele fala que somos, filhos. Nos tornamos imediatamente filhos. E por causa dessa posição, vamos usufruir a condição justa a qual ele nos atribuiu. Nós temos que crer nisso, irmãos. Quando a gente recebe Jesus como o Senhor da nossa vida, único Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos sacerdotes. Eu posso orar a ele vai me ouvir, eu não preciso de um intermediário. Ele vai me ouvir, eu posso entrar apoiado no sangue de Cristo, não nas minhas boas obras, eu posso ir. Eu me torno tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Eu me torno sal na terra, eu me torno luz no mundo, eu me torno imediatamente isso. E eu sou transportada imediatamente do reino das trevas para o reino da luz, imediatamente. Então, se eu ficava possessa, nunca mais isso vai acontecer. Mas isso tem que crer. Tem gente que não crê, por isso perde. A fé é o quê? É a condição que faz você tomar posse das bênçãos de Deus. Se você não crê, não vai viver. Então, imediatamente, você nunca mais, vai ser dominado por um espírito maligno. Porque agora você é filho, é filha. E ninguém mais pode te tocar. Ninguém mais pode te possuir. Porque agora você é propriedade do Espírito Santo. Você é selado pelo Espírito. É inviolável. Na sua mente, no teu coração. Aqueles vícios que te dominavam não podem mais, porque agora você é filha, você está inacessível, foi transportado do reino das trevas, está lá no reino da luz, e o diabo não vai poder mais te usar como uma marionete. Você saiu do poder das trevas. Onde o pecado estava abundando, agora é a graça de Deus que é transbordante. Agora o pecado não domina mais sobre a gente. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade sobre a igreja. Essa é a verdade. Aí você fala assim, mas eu não estou vivendo isso, eu não vi fulano viver isso. O homem é mentiroso. Essa é a verdade. Se o homem não querer, é problema dele. Mas essa é a verdade. Quem crê vive isso. Imediatamente é justificado. Qual é a importância da fé? Nós somos justificados unicamente pela fé em Cristo, mas isso não significa que a nossa fé é estática, que a nossa fé não vai produzir fruto. Então eu criei em Jesus, ponto, acabou. Não, esse é o primeiro passo. Está justificado, agora é filho, agora é filha, agora não está mais dominado por Satanás. Eu não consigo, segurar minha língua. Não, você consegue, é que você não está querendo. Então, a fé em Cristo, ela é dinâmica, ela não é morta em si mesma. Nós somos salvos pela fé,
mas para praticar boas obras. As boas obras não vão nos levar para o céu, porque é Jesus que é a porta das ovelhas. Quiser entrar para qualquer outro lugar por boas obras, é salteador. É por causa do sangue de Jesus sobre a nossa vida que o nosso nome está lá escrito no livro da vida. Não é por causa de boa obra nenhuma. Só que quando a gente é salvo, nós somos preparados, adestrados, capacitados para praticar boas obras. O povo de Deus é o povo que sabe fazer o bem como ninguém. Se tem um povo que sabe fazer o bem, é o povo de Deus. Eu não sei se você andou reparando nas coisas aí que estão acontecendo, entre tantos vídeos que estão rolando, teve um que me chamou muita atenção logo no início das manifestações, né? Das reivindicações dos caminhoneiros. Tinha um guarda, eu não sei que estado que era, não sei se era Minas, eu não sei se era Sul, mas aonde o guarda, que deveria ali, né, sei lá, conter os caminhoneiros, ele simplesmente se enfia no meio da multidão e fala assim: gente, eu sou trabalhador, eu sou um guarda, vocês são trabalhadores, eu estou vendo aqui, olhando ao meu redor, eu só estou vendo gente trabalhadora. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para Deus mover aqui na nossa nação. E simplesmente ele fecha os olhos, levanta a mão e começa a orar. E o povo ali, ouvindo, se tinha crente ali, concordou, e os outros ali filmando. Mas você vê ali pelo vídeo uma calmaria, uma bênção, uma paz, gente. São servos de Deus, são os filhos de Deus, que sabem fazer o bem como ninguém. Sabe? E aí acalma, e aí traz verdade, traz unidade, traz bênção, gente. Somos salvos pela fé para praticarmos boas obras. As obras são fruto da salvação e não a causa dela. Então, você olha isso, Efésios 2:10, Tiago 2:14 até o 26. Certo. Fé significa, o que é, então, crer em Jesus, somente em Jesus? Como é que eu sei que eu criei em Jesus e que estou crendo somente em Jesus? Porque quando a gente crê somente em Jesus, irmãos, olha, os montes podem se derreter, literalmente o chão pode sair do nosso pé, e você sabe que você está seguro em Deus. Então, nenhum escândalo humano, nenhum escândalo de instituição, nada vai abalar a tua fé. Pode causar tristeza, pode causar frustração, pode causar, assim, sabe, perplexidade. Mas abandonar Jesus, nunca. Se a tua fé está firmada nele, tudo ao teu redor pode se destruir, você está segura nele. Fé significa abandonar. Eu creio em Jesus quando eu abandono as minhas presunções de autojustificação na mão de Cristo. Sabe aquela coisa assim de justiça própria? A gente está falando de justificação, não é? Justificação vem pela fé. Ser aceito por Deus é pela fé em Cristo, por causa do sangue de Jesus. Mas isso é a justiça de Deus se manifestando. Agora, fazendo com que você seja correto para com Deus, perdoado e tal. Só que a gente, às vezes, teima em ser justo aos nossos próprios olhos. E a palavra de Deus fala que isso é a justiça própria. Só que Deus fala que essa justiça própria, humana, ela para nada serve no mundo espiritual. Ela é como um trapo de imundícia, toda justiça própria. E às vezes tem pessoas que têm um senso de justiça acerca de si muito elevado. Tem pessoas que, não importa o que aconteça, elas acham que elas são autossuficientes, elas acham que elas são independentes, elas acham que elas não precisam de ajuda de ninguém, nem de Deus. Elas acham que elas não precisam ouvir ninguém, nem o Senhor. Sabe? E que elas são, na verdade, no fundo, muito boas. Eu comecei falando para você na aula que a gente sabe que a gente, no fundo, a gente não é bom.
Mas essas pessoas, elas se enganam, elas estão tão cegas no engano do diabo, dos seus pecados, estão tão em trevas, que elas se acham boas, até para Deus. É como se Deus devesse para elas, porque elas praticam boas ações, sabe? Aí você fala assim, você precisa tomar uma decisão com Jesus. Não, só vou quando eu sentir. Olha só a situação, a ousadia. Só vou quando eu sentir, acho que eu não estou preparado, não senti ainda. É igual aquilo, né? Você está pensando em perdoar alguém e fala assim, eu não estou sentindo de perdoar, mas não vai sentir nunca. Porque os nossos pensamentos não são igual ao de Deus e a gente gosta de ruminar coisa ruim. Então, você crer em Jesus, e para isso e por causa disso você vai ser salvo, você tem que abrir mão das suas presunções. Sabe? Igual assim, quem sabe a maioria de vocês veio da igreja católica. De repente você fala assim, se batizam nas águas. Eu já sou batizada. Né? Eu já fui batizada. Para que isso? Tem gente que não entende, são pessoas presunçosas. Jesus passou pelo batismo, mas elas acham que elas não precisam. Jesus perdoou os seus algozes, mas aquela pessoa acha que ela não precisa perdoar ninguém. Então, para ser salvo, você tem que abrir mão da sua justiça própria, de você achar bom demais, né? E admitir a imensidão da nossa culpa e a nossa absoluta incapacidade de libertar-nos por meios próprios dos nossos delitos e dos nossos pecados. Isso é o caminho para sermos justificados. Esse é o caminho para a gente saber se a gente não desviou dele. De repente você tem 20 anos de carreira cristã. 21, 30, 10. E a gente tem que estar de olho, se autoexaminando, vendo, meu Deus, eu estou nesse caminho ainda? Ou será que eu já estou achando assim, bom? Já fiz tanto para Deus, já ganhei tantas almas. Eu conheço uma pessoa que fala que ganhou 5.000 almas já para Jesus. Gente, eu acho que eu tenho um problema tão grave com administração de número, porque eu não sei te dizer. Eu não sei nem dizer quantos batismos eu já fiz com o pastor, quantos casamentos. Eu não sei te dizer, eu não fico contabilizando isso. Eu acho interessante quando as pessoas de bate-pronto falam, ganhei 5.000. Já fiz 300 casamentos. Eu acho interessante. Será que a pessoa vai anotando tudo assim? Eu fiz uma oração, foi curado. É isso mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado para ver se a gente não está meio presunçoso. Sabe, com uma justicinha própria aí, ó, querendo se manifestar. E isso pode fazer, andar por esse caminho é extremamente perigoso, porque pode fazer com que a pessoa seja usada por Deus, mas não conhecer Deus. Porque, de repente, a pessoa começou a conhecer Deus, aí ela interrompe esse conhecimento. Porque agora ela fica voltada para si, ela fica vaidosa e tal. Então, ela não avança no conhecer a Cristo, ela não avança em se relacionar com o Senhor. Então, corre o grave risco de chegar ali, ó, diante dos portões do céu, fala, opa, aleluia, glória a Deus, vamos entrando. E qual é desse seu nome? Não está aqui. Como assim? Eu curei em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz tantas coisas. E o Senhor chegar e falar assim, eu não te conheço, não. Então, olhar para isso, irmãos, não são as boas obras, não é o que está externo que a gente tem que se preocupar. Não é isso que a gente tem que atentar e cuidar. Não é com o que está externo, não é com as nossas boas obras, elas vão fluir naturalmente. Como a maçã, ela dá o fruto naturalmente. Ela não faz força, toda maçã é um parto, é uma coisa, não. Vai assim, ó, vai fluindo, vai brotando, assim, ó. Agora, o que a gente tem que cuidar, assim, é com o nosso coração e as nossas motivações.
Se a gente está com fé só em Jesus mesmo. Ter fé em Cristo não é outra coisa senão isso, irmãos. Se deixar salvar por Cristo. É você se entregar a Ele. Conta-se uma história de um alpinista que ele foi escalar aqueles montes muito altos e você sabe que nesses lugares o clima é extremamente instável, né? Então eles se planejam, os alpinistas experientes se planejam, vão com a quantidade ali de provisão, de cordas, de tudo aquilo. Só que mesmo eles olham a meteorologia e tal, mas mesmo assim podem acontecer os imprevistos. Então, surgem tempestades do nada, avalanches do nada. E esse alpinista estava ali, na sua escalada, só que aí veio uma tempestade do nada e ele não conseguia subir para montar a barraca e se abrigar ali, ele não conseguia enxergar para descer. Então, ele ficou agarrado naquela corda, com aquelas estacas ali, esperando um milagre. Alguém resgatar ele. Porque aí escureceu, ele não enxergava absolutamente nada agora. E ele ouviu uma voz, dizendo assim, eu vou te salvar. Larga essa corda. E ele ficou ali, acho que eu estou delirando. E a voz veio de novo, eu vou te salvar. Confia em mim, larga essa corda. E ele ficou naquela luta. No outro dia, foi a equipe de resgate e encontraram ele, congelado na corda, a 1 metro do chão. Ser salvo por Cristo é simplesmente isso, confiar no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus, na ressurreição de Jesus, sabendo que Ele é o único Senhor e Salvador e se entregar a Ele. Não é fazer questionamento, não é ficar pedindo dEle provas. Ele já deu toda a prova que a gente precisava do amor dEle por nós, morrendo por nós naquela cruz do Calvário. Ter fé em Jesus é se entregar a Ele. Quando você fala assim, eu tenho muita fé em Deus, fulano tem muita fé em Deus, meu filho tem muita fé em Deus, mas não tem um relacionamento com Jesus, não se deixa salvar por Jesus, não tem fé ainda, não é fé. O que significa viver por fé, irmãos? O justo vive pela fé, que é a base da reforma protestante. Um dos grandes erros cometidos pelos cristãos daquela época, da igreja medieval, da igreja romana, foi acreditar que os homens de fé eram aqueles que cumpriam com zelo as atividades eclesiais. E é muito o que a gente pensa, alguns pensam hoje também. O que é uma pessoa de fé para você? Né? Se eu fosse perguntar, o que você diria? Fulano tem fé, hein? Esse tem uma fé forte. Igual tem gente que fala assim, né? Esse tem oração forte. Fulano tem uma fé muito forte. O que é isso? Que características têm essas pessoas de fé? De grande fé, irmãos. O que você acha que é uma pessoa de grande fé? Ela faz o quê? Como é que ela age? Vamos, irmãos? Me ajuda aí. Já falei muito. O que é? É a pessoa que ora muito? A pessoa que é obediente? O que mais? A pessoa que faz grandes obras, que ganha muita gente para Jesus, que batiza muita gente, que tem uma igreja grande. O que é um grande homem de fé? Fala, irmãos. Eu sei muito bem o que vocês estão pensando aí. Só me ajuda a externar, por favor, para que não fique só eu, sabe, com esse pensamento. Quem compartilha esse mesmo pensamento aí? Vem? Nossa, batizou muita gente, ganhou muita gente, tal.
Onde passa é demônio manifestando, é gente sendo curada. Essas são as pessoas de grande fé? Não. Muito prósperos. A igreja romana achava que para uma pessoa ter fé, ela precisava cumprir as atividades eclesiais. Então, viver por fé, na verdade, para nós, não é só isso. Isso vai ser fruto. Você orar para uma pessoa ser curada, a gente espera por isso, né, irmãos? Porque a gente crê em Jesus, que é poderoso e que é Jeová Rafá, tá certo? Mas isso é fruto da fé em Cristo. Mas não é um resultado que vai dizer se eu tenho fé ou não. Sabe o que é uma pessoa viver por fé? Não é porque ela é baseada em resultados palpáveis. Eu orei e aconteceu, olha só. Entendeu? Eu dei o cheque lá por fé e apareceu fundo. Não tinha. Gente. Esses milagres acontecem também, mas não é isso. Viver por fé não é fazer essas coisas. É isso aqui, ó. Em resumo, é isso, ó. Viver por fé é você e eu subjugarmos a nossa alma ao Espírito de Deus. Viver por fé é a gente mergulhar na paz de Deus. Viver por fé sabendo que Ele nos justifica. Eu sou aceita, perdoada, filha, santa. Não porque eu faço tudo perfeito, mas porque Ele me santifica. É ter um relacionamento pessoal com Cristo. É isso. É você subjugar. Isso não é fácil. Isso requer de nós esforço. Você não deixar que a tua alma, que as tuas emoções e vontades te dominem. É você levar todo o seu pacotinho confuso que é você. Sabe? Todos os seus pensamentos de medo, alegria. Que às vezes você sente tudo no mesmo dia. Medo, alegria, ansiedade, dúvida. Todas essas coisas. E ao invés de você tomar decisão baseada nisso, ao invés de você falar baseado nisso, é você pegar isso. Eu vou viver por fé, não vou viver segundo o meu coração. Ouça o teu coração. Não ouve teu coração, não. Ouve a palavra de Deus. Teu coração é enganoso. Então, é pegar tudo isso, mas eu estou com vontade de dar na cara dele. Não, é você subjugar a raiva. Eu estou com vontade de pular no pescoço de ciclano. É você pegar isso, se ter impetuosidade, falar, Senhor, estou entregando para Ti. Espírito Santo, vem e controla o meu ser, o meu viver, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. É viver isso todo dia. Isso precisa de uma escolha nossa, todo dia. É aí que está a sua fé. Em escolher, mentalmente, mas com o teu coração, escolher as coisas de Deus. Eu não vou ficar sendo movida por mim mesma. E subjugar isso tudo diante de Deus. E com certeza, irmãos, quando a gente faz isso, olha o que acontece. A paz vem sobre nós. A gente acaba realmente mergulhado na paz de Deus. Viver por fé, compreender que as nossas boas obras fazem, sim, crescer os frutos de justiça, mas elas não vão ter nenhum poder, qualquer efeito de salvação sobre nós. Advertência à igreja reformada. Agora nós. A gente está falando da igreja romana, a gente. Viver por fé somente em Cristo. A igreja reformada, ela sofre com 2 ataques do diabo, nessa questão de sola fide. O primeiro deles aqui, secularização. É o processo por meio do qual a igreja recebe influências do meio exterior, tornando-se cada vez mais irreconhecível. A gente não pode fechar os olhos diante dessa realidade, irmãos. A gente está vivendo num mundo pós-reforma, num mundo
pós-moderno, em que a verdade, para alguns, ela está a gosto do freguês. Às vezes tem pessoas que falam ao outro só o que não que agrada, o que não vai ofender. E a gente está numa fase tanto de mimimi, né? Geração mimimi. Tudo ofende, tudo... E aí fica todo mundo assim meio pisando em ovos. E às vezes o pessoal quer trazer isso para dentro da igreja. Os relacionamentos com os irmãos. Sabe, uma vez chegaram assim para nós, falando assim, um outro líder, né? Um outro líder chegou assim para mim, pastor, falou assim, vocês são muito duros. Vocês são muito profetas, desse jeito. A gente estava assim no meio do nosso ministério, assim. Vocês sendo duros assim com a igreja, vocês vão acabar com a igreja, porque profeta não pode ser pastor de igreja. Quem é profeta acaba com a igreja. Simplesmente porque a gente não chegava a falar como João Batista, não, chamar assim, ô seus hipócritas, raça de víbora. Não, a gente nunca fez isso. Entendeu? Mas assim, a gente falava, irmãos, isso aqui é pecado, isso é errado, sempre. A gente nunca negociou. E uma pessoa aí que a gente nem perguntou a opinião, veio assim, tipo assim, vou falar da parte de Deus para vocês, só que vocês são muito. Falei, Deus, que situação, né? Como se a gente não pudesse falar certas coisas para a igreja. A igreja, para alguns, o povo vem no culto para ouvir uma palavra só motivacional. E quando você vem meio assim, irmãos, com todo amor e carinho, não queiram me apedrejar, mas assim, como pastor, prepara vocês, o pastor, ele ainda prepara. Irmãos, segura aí, não fecha o coração não, que a palavra é dura. Mas depois ele ainda fala assim, ela é dura, mas depois ela vai virar mel em você. Ela veio meio amarga, mas depois ela vai fazer bem para você. Ele não está falando isso para ficar alisando, não, bater e alisa. É só para te preparando, né? Porque esse pessoal fala, nossa, pelo amor de Deus. Sai ofendido, sai. Isso é esse negócio da secularização da fé dentro da igreja já. As ideinhas lá de fora, entendeu? Do que é politicamente correto, do que não se pode falar. O João Batista mesmo, hoje em dia, eu falar para ele, perdeu a cabeça e mereceu. Mas lógico, burro. Foi muito burro. Foi muito idiota. Como é que ele pensa em falar para o rei que ele era um adúltero? O que ele estava querendo? Né? Ele ia ser ridicularizado pelos próprios crentes, os próprios outros líderes. Burro, mereceu. Sendo que João Batista, Jesus, o que é que Jesus fala dele? Nossa, Jesus fala, olha, de nascido de mulher, não teve nenhum maior que ele. Ele veio para preparar o caminho para Jesus. Ele foi o arauto do Rei dos Reis. Ele pregava o reino de Deus, falando para o povo se arrepender. Como é que eu vou falar para o povo se arrepender se eu não denuncio o pecado? Vou me arrepender do quê? Se eu não falar claramente para eles do pecado, não é? Então, a secularização da fé é o processo pelo qual o sal perde o sabor. Nós temos fé em Cristo. E tem que ser somente em Cristo. Mas se a gente deixar todas essas coisas externas, esse pensamento errado aí, querer afetar a nossa fé, a gente vai fazer com que o sal que somos nós percamos o sabor. Isso é muito grave. Outra situação aqui, a secularização se manifesta também por duas formas. Esse meio externo querendo matar a nossa fé em Cristo. Primeira forma aqui, a ortodoxia hermética. O que é isso? Ortodoxia
nada mais é do que um sistema de regras, de condutas, no caso aqui, regras espirituais, dogmas espirituais. E hermética, nós irmãos temos vários potes herméticos em casa, né? Aquele que você coloca o alimento e fecha, tampa, né? Então, o que é essa ortodoxia hermética? São aqueles dogmas fechados ali, ó. Faça essa prática, esse ritual aqui, mas é um ritual vazio. É um ritual mecânico. Não tem vida, não tem motivo, não tem motivo de ser. Então, é como se eu fosse orar a Deus fazendo só uma reza, sem coração. Isso é ortodoxia hermética. É você, em vez de chegar para Jesus e abrir o teu coração e orar, apenas falar algumas coisas que você está acostumado a fazer. Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pelo trabalho, obrigado por eu conseguir abastecer meu carro com combustível, valeu, me dá força amanhã, obrigado, Jesus. Eu oro todo dia. É uma ortodoxia hermética, fechada, sem vida. Isso mata a fé, irmãos. É você levantar as mãos só porque tem que levantar. Se eu não levantar a mão, vou começar a observar. Por que não está? É cantar só por cantar. Porque estou acostumado a vir no culto só porque está acostumado a vir. Isso é terrível. Israel fez isso. Em Isaías capítulo 1, verso 11, o profeta fala, Deus fala através dele, que ele não queria mais aqueles cultos. Ele fala assim, eu estou cansado, gente. Olha os termos que Deus usa. Vamos dar uma olhadinha, só para você ver assim, como que nosso Deus olha para essa ortodoxia vazia. Isaías 1, no verso 11. Em Isaías também, no capítulo 58, quase no fim já, que o Senhor fala de jejum. Ele fala, o jejum que eu quero. É um jejum que vocês façam justiça a quem está aflito, que você dê pão para quem está faminto. Não é ficar aí com essa cara de triste, com cinza na cara, sabe? Porque isso tudo é vazio, é um ritual vazio. Isaías 1, verso 11. Ele diz assim, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiro, da gordura de novilhos gordos, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Gente, que duro isso, né? Quando vocês vêm à minha presença, ou seja, quando eles iam oferecer sacrifícios no templo, o Senhor pergunta para eles assim, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. Que é o quê? É a oferta sem o coração. Sem a vontade de adorar a Deus. Em Isaías ele fala também sobre isso. Eles me louvam com os lábios, mas o coração deles está muito longe de mim. Isso mata a fé em Cristo. Uma ortodoxia hermética. Vira um culto só para cumprir com algum serviço, irmãos. Eu não posso estar aqui hoje, de verdade, ministrando para vocês, vir no culto de ensino só porque eu tenho que vir. Porque se eu pensasse assim, nos outros cultos em que eu não tenho nada para fazer, eu não venho. Tem que ter um tempo de você servir, de você receber. Você tem que olhar, nós todos como igreja temos que olhar os momentos de culto, de reunião, junto com os nossos irmãos, como tempo de
adorar a Deus. Não é só para ver o irmão, a irmã, conversar, pedir uma oração, pedir algo, né? Porque a igreja não pode ter essa característica de apenas ser consumista, né? Vou na igreja que eu preciso consumir algo. Consumir uma bênção, consumir um network, consumir alguma coisa. Uma vantagem. A gente tem que vir na igreja independente se é culto de mulher, de homem, de criança, seja lá o que for, porque a gente precisa e entende que precisa. De ter um tempo para adorar a Deus, que isso é bom para nós, que isso aumenta, enriquece nosso relacionamento com Deus. A gente tem que saber por que os nossos pés estão pisando aqui, ó. Para que Deus jamais fale para nós, eu não pedi para você vir desse jeito, não. Por que você veio hoje aqui desse jeito? Não foi eu que pedi. Não estou recebendo isso. Isso é muito grave. E a ortodoxia hermética, ela é isso. Ela é fria, ela é vazia. E tem outro tipo de situação, que é aquela igreja, Israel fez isso, afastou de Deus, mas eles vira e mexe faziam isso, né? Agora, a igreja de Éfeso, por exemplo, ela começa num avivamento, depois ela esfria. Éfeso, só para você ter uma noção, ela foi uma igreja que teve um privilégio tremendo. Ela foi pastoreada simplesmente por Paulo e depois por João. Então, eles tiveram os melhores pastores, tá? Homens realmente de Deus e comprometidos. E eles tinham pessoas da equipe de Paulo e depois de João que eram sensacionais. 4 evangelistas tremendos. Quem eram eles? Priscila, Áquila, seu esposo, Apolo, que era um cara assim eloquente e tal, e Timóteo. Olha que equipe, hein? Ó, irmãos ali cheios de unção, conhecimento, amor a Deus. Foram eles que pastorearam, que cuidaram da igreja de Éfeso. Éfeso viveu um grande avivamento na época deles. E o apóstolo Paulo elogia eles pela unidade que eles tinham, pelo amor que eles tinham a Deus e aos irmãos. Mas, no período em que o apóstolo João não está mais pastoreando, e ele foi mandado, exilado, para morrer lá na ilha de Patmos, e onde ele vai ter revelação do Apocalipse, ele fala acerca da igreja de Éfeso. Deus dá um recado para a igreja de Éfeso em Apocalipse 2. Aqui, irmãos, a igreja já não estava mais como ela era. Ela tinha esfriado. Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Já estamos terminando. Apocalipse 2. Isso, verso 4, diz assim, só para eu ler com você, ó. Olha o que ele está falando para a igreja de Éfeso. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde você caiu. Eles estavam fazendo grandes obras, eles estavam trabalhando, gente. Eles iam para o culto, eles evangelizavam. Eles, de repente, davam sopa para as pessoas pobres nesse frio. Eles eram ativos. Muito ativos, só que Deus que conhece a condição nossa espiritual. Deus sabe quais são as nossas motivações, e eu não sei porquê, não sabemos porquê, mas eles tinham se afastado de Deus, o coração não estava em Deus. Você deixou o primeiro amor, lembra de onde você caiu, volta lá onde você caiu. Dentre as práticas que revelam, bom, isso daqui é a ortodoxia, mas tem outra coisa que a igreja reformada pode estar sofrendo quanto à fé em Cristo. Por que os crentes muitas vezes não têm fé exclusiva em Jesus? A ortodoxia hermética está fazendo isso, estão se tornando mecânicos, frios. Por quê? Porque estão sendo mundano, deixando a fé ser contaminada pelas coisas do mundo. Mas também tem um outro lado, que é quando aquele já não é mais nem religioso, já não faz mais nem questão de ter ativismo religioso e fazer cara de crente. Aí é o descompromisso total. Ou é a ortodoxia hermética ou é o descompromisso com o evangelho.
Muitas pessoas estão na contramão das exortações bíblicas e têm se mantido completamente alheios aos usos e costumes da cristandade, fazendo romper o elo que nos mantém conectados à igreja que nos deu origem. Alguns exemplos de quem está descompromissado. Então, frequência irregular nos cultos, ausência de contribuição financeira, comportamento social inadequado, entre muitos outros. Então, enquanto de um lado, ainda há uma tentativa em manter a aparência, entendeu? É igual o casamento de aparência. Está lá há 40 anos, não vive mais junto, faz 30. Não dorme mais no mesmo quarto há 30. Está errado. Mas eles tentam manter uma aparência. Agora aqui não, aqui já todo mundo já sabe que se esculhambam, que se batem, que se traem, entendeu? Descompromisso total. Já não dizima, nunca dizimou? Para de dizimar, porque, sei lá, não estou sentindo. Não estou com vontade, estou endividado. Para de contribuir. Não quer servir mais em nada, vou dar um tempo. Não quero mais, eu já fiz muito. Aí vem no culto só que acha que lhe agrada, começa a escolher culto. E aí, ó, irmãos, é complicado, porque quando a pessoa começa a escolher culto, ela vem cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Quando vê, viu? Já, ó, sumiu. E esses comportamentos sociais inadequados. Casamento, uísque, vodka, uísque, água de coco, aquela música lá. É isso. Fui no casamento de crente uma vez que eu saí horrorizada. Falei, eu não quero ficar aqui mais não. Ô, irmãos, comportamento inadequado. A noiva, a determinado momento ali, mal acabou a cerimônia, trocou o vestido, pôs um negocinho assim, ó, aquela sainha parece de tutu de bailarina, que é só tule assim, ó. Curto, para ela dançar, ficar mais livre para dançar. Tudo música mundana, não tinha nenhum louvor lá não. Música mundana, bebida, a torto e a direito. Eu fiquei assim olhando, falei, vambora, porque... E tinha um bando de crente lá. Bando de crente, era casamento de crente. Bem inadequado, vocês não acham? Com o que a gente acredita? A gente acredita em santidade, irmãos. A gente acredita que a gente é livre dessas coisas, de que a gente não precisa dessa apelação mundana para a gente ser feliz. Qual é a diferença de um casamento de crente para um casamento mundano? Vai dar briga no fim, porque todo lugar que tem bebida, pode crer. Acaba a festinha, seja aniversário, seja casamento, o que for, é na baixaria, alguém dá sempre vexame. Por quê? Porque a gente tem que se encher do Espírito. É isso que a palavra de Deus fala para a igreja, para a cristandade. Enchei-vos, pois, do Espírito, e não no vinho, porque no vinho tem contenda. Então, a gente tem condutas diferentes, gente. Mas quem está descompromissado, ó, já não faz mais nem questão de manter a aparência. Você fala assim, então mantém a aparência? Não, não mantém a aparência. Seja sincero para com Deus. Os dois estão errados, tanto um quanto o outro. Vamos concluir aqui. Para os desafios do nosso tempo, então, irmãos, a bandeira dos reformadores continua flamejando. O que a gente precisa, irmãos? O que nós precisamos é de mais fogo no nosso coração. O que a gente precisa é ter essa fé exclusiva em Cristo Jesus. Continua essa bandeira flamejando. É o que a igreja precisa de verdade. E é esse relacionamento com Deus, só em Cristo, que a gente vai estar seguro. E que a gente vai